Após a morte da esposa, um homem se vê incapaz de alcançar o filho mergulhado em silêncio. Ambos vivem lado a lado, mas separados pela dor que não conseguem compartilhar. Até que uma menina desconhecida surge com uma proposta improvável. Se eu fizer seu filho rir, você me dá um lanche? Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Na periferia de São Paulo, onde os casebres se amontoavam nas encostas íngremes da Brasilândia, vivia uma menina de 8 anos chamada Luísa. Com cabelos cacheados sempre presos em 2 Marias Chiquinhas e olhos escuros que carregavam uma maturidade desproporcional à sua idade, ela era conhecida nas redondezas como a pequena vendedora de brigadeiros. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer por completo, Luísa já estava acordada, preparando a massa dos doces com o pouco de chocolate em pó e leite condensado que conseguia com a ajuda de vizinhos solidários. O barraco onde morava mal se sustentava nas épocas de chuva forte. O telhado de zinco, remendado com pedaços de lona, criava uma sinfonia barulhenta nos temporais. As paredes de madeira compensada tinham rachaduras por onde o vento frio entrava, sem pedir licença. Mas era ali que Luísa dividia seus dias com Dona Zuleide, sua avó de 72 anos, que sofria de uma doença respiratória crônica agravada pela umidade do local. Vó, fiz um brigadeiro especial para a senhora hoje. Coloquei granulado por cima do jeito que a senhora gosta, dizia Luísa, estendendo o doce na palma da mão pequena e calejada para a idosa que, sentada em uma cadeira de plástico desbotada, sorria com dificuldade. Dona Zuleide, com seus cabelos brancos sempre bem penteados apesar das dificuldades, era a única família que restava à menina. Depois que a mãe de Luísa desapareceu sem deixar rastros há 3 anos, abandonando-a, a avó assumiu sua criação com o pouco de força que ainda lhe restava. O pai, esse Luísa nunca conhecera. Obrigada, meu anjinho. Você é a luz da minha vida, respondia a senhora entre tosses secas que sacudiam seu corpo magro. Mas não precisava gastar um dos seus doces comigo. Você precisa vender todos hoje. A senhora é mais importante que qualquer venda, vó, respondia a menina, com a sabedoria de quem já havia enfrentado desilusões demais para tão pouca idade. A rotina diária de Luísa era extenuante. Acordava antes das 5 da manhã, preparava os brigadeiros com o fogão a lenha improvisado no quintal de terra batida, arrumava a avó, dava-lhe os remédios que conseguia com a assistência social do bairro e partia para as ruas com sua caixinha de papelão decorada com desenhos, coloridos feitos por ela mesma. Caminhava quilômetros até chegar às áreas mais movimentadas da cidade, onde pessoas apressadas ocasionalmente paravam para comprar seus doces. Alguns a olhavam com pena, outros com indiferença, muitos com desconfiança. Poucos paravam para realmente conversar ou perguntar sobre sua história. Mas Luísa não se deixava abater. Tinha aprendido cedo que lamentações não colocavam comida na mesa, nem remédios no copo de água da avó. Brigadeiro fresquinho feito hoje de manhã. 3 por R$5. Experimente, moço. É o melhor brigadeiro da região, anunciava, com sua voz infantil que tentava soar firme e confiante, enquanto estendia a caixinha de doces para os transeuntes na Avenida Paulista. Nas noites boas, conseguia vender todos os brigadeiros e voltava para casa com o suficiente para comprar arroz, feijão e às vezes até um pedaço de frango. Nas ruins, que eram mais frequentes, retornava com a caixinha ainda cheia e o coração apertado, sabendo que teria que dar um jeito de esticar o pouco que tinham em casa. O que mais pesava em seu pequeno coração não era a fome que ocasionalmente sentia nem o cansaço das longas caminhadas sob o sol ou chuva, mas a preocupação constante com Dona Zuleide. A saúde da avó piorava a cada inverno e os remédios estavam cada vez mais difíceis de conseguir. A fila do posto de saúde parecia crescer na mesma proporção que diminuía a respiração da idosa. Vai dar tudo certo, vó. A senhora vai ver. Um dia a gente vai ter uma casa bonita, com um jardim cheio de flores e um fogão que não precisa de lenha, prometia Luísa enquanto cobria a avó com o único cobertor de lã que possuíam,
já remendado em vários lugares. Dona Zuleide apenas sorria, acariciando os cabelos da neta. Você já é meu maior presente, Luizinha. Não preciso de mais nada nessa vida, além de ver você crescer forte e feliz. O que a avó não sabia, e Luísa evitava contar para não preocupá-la ainda mais, era sobre o tio Evandro, irmão de sua mãe, que aparecia esporadicamente. Homem de temperamento explosivo, viciado em jogo e bebida, ele costumava surgir quando estava sem dinheiro, exigindo qualquer trocado que Luísa tivesse guardado. Nas vezes em que ela tentava resistir, argumentando que o dinheiro era para os remédios, da avó ele a ameaçava, dizendo que poderia levá-la para um abrigo a qualquer momento, já que era o parente mais próximo depois de Dona Zuleide. Se eu quiser, posso te tirar daqui agora mesmo, pivete. Aí quero ver quem vai cuidar dessa velha, dizia ele com um hálito forte de cachaça. O medo desse homem era constante na vida de Luísa, não por si, mas pelo que poderia acontecer com sua avó se fosse separada dela. Por isso, a menina desenvolveu uma sensibilidade aguçada para detectar perigos e uma inteligência precoce para evitá-los. Aprendeu rotas alternativas pelo bairro, conhecia cada beco, cada atalho, cada esconderijo possível. Sabia exatamente em quais casas poderia bater em caso de emergência e quais vizinhos eram confiáveis. Naquela manhã de junho, o frio cortante de São Paulo fazia com que poucas pessoas parassem para comprar seus doces. Depois de horas na região da Paulista sem muito sucesso, Luísa decidiu tentar a sorte nas imediações da Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde executivos de grandes empresas poderiam talvez se comover com seu sorriso tímido e sua persistência. Caminhava, observando atentamente os rostos das pessoas, tentando identificar potenciais compradores, quando seus olhos captaram uma movimentação estranha. Um homem de terno impecável e cabelos grisalhos caminhava apressadamente pela calçada, olhando repetidamente para trás, como quem teme ser seguido. Seu rosto demonstrava tensão, e apesar da elegância das roupas, havia algo de vulnerável em sua expressão que imediatamente chamou a atenção de Luísa. A menina então notou um carro preto de vidros escuros que se movia lentamente, acompanhando o trajeto do homem. Dentro dele, silhuetas de pessoas que pareciam observá-lo com atenção. O instinto de Luísa, aquele mesmo que a mantivera viva e alerta até então, dizia que algo estava errado. Sem pensar duas vezes, aproximou-se do homem, erguendo sua caixinha de brigadeiros. "Moço, quer comprar um docinho? São os melhores da região", disse em voz alta, posicionando-se estrategicamente entre ele e a visão do carro. O homem, inicialmente irritado com a abordagem, parecia prestes a dispensá-la quando seus olhos se encontraram com os de Luísa. Naquele breve momento, algo silencioso foi comunicado. A menina, com um quase imperceptível movimento de cabeça, indicou o carro que os observava. "Estão seguindo o senhor. Venha comigo, conheço um caminho seguro", sussurrou, mantendo o sorriso comercial no rosto, como se ainda estivesse apenas tentando vender seus doces. O homem, surpreso com a perspicácia da criança, hesitou por um instante, mas ao olhar novamente para o carro e perceber que dois homens começavam a sair dele, decidiu confiar naquela pequena desconhecida. "Leve-me então", respondeu baixinho, continuando a caminhar enquanto fingia interesse nos brigadeiros. Augusto Mendonça era conhecido, nos círculos empresariais de São Paulo, como o solitário da Faria Lima. Aos 58 anos, comandava um dos maiores conglomerados de tecnologia do Brasil, a Mendonça Tech, empresa que havia construído do zero com determinação inabalável. Seu escritório no último andar de um edifício imponente oferecia uma vista panorâmica da cidade, mas Augusto raramente a apreciava. Seus olhos, sempre atentos a planilhas e relatórios, haviam perdido o brilho da admiração pelo mundo há exatos 5 anos. Naquela manhã, como em todas as outras, Augusto chegou cedo, ao escritório. Seu motorista Joaquim, um senhor de confiança que o servia há mais de 2 décadas, estranhou quando o patrão dispensou seus serviços para o almoço. "Tem certeza, doutor Augusto? Hoje a cidade está agitada com aquela manifestação na Paulista."
Perguntou Joaquim preocupado. Preciso caminhar um pouco, Joaquim. Me faz bem ficar sozinho às vezes, respondeu Augusto, ajustando a gravata impecavelmente alinhada. Volto em 2 horas, no máximo. O que Joaquim não sabia era que Augusto tinha recebido um e-mail anônimo naquela manhã, um alerta sobre uma possível tentativa de sequestro planejada por pessoas próximas, interessadas em sua fortuna, estimada em bilhões. O e-mail continha detalhes de conversas e planos que somente alguém de dentro do seu círculo poderia conhecer. Augusto decidiu verificar pessoalmente a veracidade daquela informação, saindo sozinho, algo que raramente fazia. A vida de Augusto nem sempre fora marcada pela solidão e desconfiança. Houve um tempo em que sorrisos genuínos iluminavam seu rosto ao chegar em casa e encontrar sua esposa, Helena, e sua filha, Beatriz. A mansão no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos da capital paulista, já fora um lar acolhedor, repleto de música e risadas. Mas tudo mudou naquela fatídica noite de temporal 5 anos atrás, quando Helena e Beatriz voltavam de um recital de piano. A tragédia roubou-lhe as 2 pessoas que mais amava no mundo. O carro derrapou na pista molhada, capotou várias vezes e... Augusto não gostava de lembrar dos detalhes. Preferia guardar na memória apenas os sorrisos de Helena e os olhos curiosos de Beatriz, que aos 10 anos já demonstrava a mesma inteligência do pai para os negócios e a sensibilidade da mãe para as artes. Desde então, a mansão tornara-se apenas uma construção vazia, onde os passos de Augusto ecoavam por cômodos impecavelmente limpos, mas desprovidos de vida. Os empregados, embora eficientes, mantinham distância do patrão, respeitando seu luto permanente. As fotos de Helena e Beatriz permaneciam em cada canto, como fantasmas silenciosos que o acompanhavam. Nos negócios, Augusto tornara-se ainda mais implacável. Sua dor transformara-se em uma dedicação obsessiva ao trabalho. A Mendonça Tech expandiu-se vertiginosamente, comprando startups promissoras e estabelecendo-se como líder em inovação tecnológica no mercado latino-americano. Mas quanto mais crescia seu império, mais aumentava o vazio em seu peito. Doutor Mendonça, o senhor não pode continuar assim, dizia ocasionalmente sua secretária Denise, uma senhora de meia-idade que o acompanhava desde os primórdios da empresa. Precisa encontrar algo além do trabalho. Augusto apenas balançava a cabeça sem responder. O que ninguém compreendia era que sua dedicação ao trabalho não se tratava de ambição, mas de sobrevivência. Era a única forma que encontrara para não sucumbir completamente à dor da ausência. Sua riqueza atraía interesseiros de todos os tipos. Mulheres que viam nele um bilhete premiado, executivos que tentavam ganhar sua confiança para benefício, próprio falsos amigos que surgiam com propostas de negócios duvidosos. Augusto aprendera a desconfiar de todos, construindo uma fortaleza ao redor de si mesmo. Uma fortaleza de concreto e dinheiro, mas vazia de significado. O único vínculo que mantinha com o passado era a Fundação Beatriz Mendonça, instituição que criara em homenagem à filha. A fundação financiava bolsas de estudo para crianças talentosas de baixa renda, patrocinava escolas em comunidades carentes e mantinha um conservatório de música gratuito. Era seu modo de manter vivo o espírito generoso de Beatriz, que sempre se preocupara com crianças menos afortunadas. Entretanto, mesmo a fundação era gerida à distância. Augusto limitava-se a assinar cheques e aprovar projetos, sem envolver-se, pessoalmente. O contato humano tornara-se quase insuportável para ele, especialmente com crianças, que inevitavelmente o faziam lembrar de sua Beatriz. Naquela manhã de junho, enquanto caminhava pela Faria Lima, após uma reunião tensa com acionistas, Augusto começou a notar algo estranho. Um carro preto o seguia discretamente, mantendo sempre a mesma distância. Treinado a observar detalhes, percebeu quando o mesmo veículo fez 3 conversões idênticas às suas. Sua suspeita aumentou quando, ao parar em frente a uma vitrine, fingindo observar produtos, viu pelo reflexo do vidro 2 homens dentro do carro, apontando em sua direção. O alerta anônimo parecia verdadeiro. Augusto acelerou o passo,
tentando parecer casual enquanto buscava mentalmente rotas de fuga. Não podia simplesmente entrar em uma loja ou restaurante. Se realmente estivessem planejando um sequestro, isso apenas colocaria inocentes em perigo. Seu celular estava no modo silencioso para a reunião, e na pressa, esquecera de reativá-lo. Mesmo se conseguisse chamar seu segurança pessoal, levaria tempo até que chegasse. Foi nesse momento crítico que uma voz infantil o abordou, oferecendo brigadeiros. Inicialmente irritado com a interrupção em um momento tão tenso, Augusto estava prestes a dispensar a menina quando algo nos olhos dela o deteve. Havia uma inteligência, uma percepção além de sua idade que o intrigou. E então, para sua surpresa, ela sussurrou um aviso, indicando discretamente o carro que o seguia. Estão seguindo o senhor. Venha comigo, conheço um caminho seguro. Augusto hesitou. Confiar em uma criança desconhecida parecia absurdo, mas ao olhar novamente para o carro e ver os homens começando a sair, decidiu arriscar. Leve-me então, respondeu baixinho. Luísa, demonstrando uma confiança surpreendente, guiou-o como se estivesse apenas mostrando seus doces. Com naturalidade, virou em uma rua lateral movimentada, depois em outra menor, até chegarem a um beco estreito entre dois edifícios comerciais. Aqui, moço. Cuidado com a cabeça, instruiu, apontando para uma passagem quase invisível entre caixas de papelão empilhadas, que levava a um corredor utilizado por funcionários de serviço dos prédios da região. Augusto, ainda desconfiado, mas sem alternativas, seguiu a menina pelo labirinto urbano que ela parecia conhecer como a palma da mão. Passaram por depósitos de lixo, escadarias de serviço e becos tão estreitos que mal permitiam a passagem de um adulto. A cada novo trecho, Augusto impressionava-se com a desenvoltura da pequena guia, que ocasionalmente parava para verificar se estavam sendo seguidos. Onde estamos indo? Se perguntou finalmente, quando já estavam consideravelmente distantes da avenida principal. Para um lugar seguro, onde eles não vão encontrar o senhor, respondeu Luísa, sem diminuir o passo. Conheço todos os caminhos daqui. Ninguém vai nos achar. À medida que avançavam, o cenário mudava drasticamente. Os edifícios luxuosos da Faria Lima davam lugar a construções mais simples, depois a casas modestas, até chegarem a uma região de ocupações irregulares na periferia. Augusto, que conhecia São Paulo apenas de carro com motorista e helicóptero, jamais imaginara que pudesse existir tal proximidade geográfica entre o luxo e a miséria extrema. Após quase uma hora de caminhada, entraram em uma viela estreita na comunidade da Brasilândia. Luísa cumprimentava algumas pessoas pelo caminho, que olhavam com curiosidade para o homem de terno que a acompanhava. Finalmente, chegaram a um pequeno barraco sustentado por estacas de madeira, com telhado de zinco e paredes de compensado. É aqui que eu moro com minha avó, explicou Luísa abrindo a porta improvisada. Pode entrar, moço. Ninguém vai procurar o senhor aqui. Augusto, ofegante e atônito, entrou no pequeno espaço que não deveria ter mais que 20 metros quadrados. O contraste com sua mansão de 1.500 metros quadrados no Jardim Europa, não, poderia ser maior. Ali, um único cômodo servia de sala, cozinha e quarto. Um biombo improvisado com lençóis pendurados separava uma área que devia ser o banheiro. O chão era de terra batida em alguns pontos, coberto por pedaços desiguais de linóleo em outros. No centro do cômodo, sentada em uma cadeira de plástico, estava uma senhora idosa, que ergueu os olhos surpresos ao ver o estranho que acompanhava. Sua neta. Vó, esse moço estava com problemas. Uns homens maus estavam atrás dele. Eu trouxe ele para cá para se esconder um pouquinho, explicou Luísa com naturalidade, como se levar um desconhecido para casa fosse algo rotineiro. Dona Zuleide, após a surpresa inicial, ofereceu um sorriso cansado. Seja bem-vindo, senhor. Nossa casa é simples, mas é segura. Augusto, ainda processando tudo o que havia acontecido, não conseguiu responder imediatamente. Olhou ao redor, absorvendo cada detalhe daquela pobreza que jamais experimentara. E então, para sua própria surpresa, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Uma criança que nada tinha,
acabara de arriscar-se para ajudar um completo estranho, sem esperar nada em troca. Obrigado, disse finalmente com a voz embargada por uma emoção que não conseguia nomear. Você provavelmente salvou minha vida. Hoje, o barraco estava silencioso, exceto pelo som ocasional da respiração difícil de Dona Zuleide e o barulho distante de crianças brincando na viela. Augusto, ainda de pé, sentia-se deslocado naquele ambiente tão diferente de tudo o que conhecia. Seu terno italiano de R$ 8.000 parecia absurdamente fora de lugar entre as paredes de compensado, cobertas com recortes de revistas usados como decoração. O senhor pode sentar aqui, disse Luísa apontando para uma caixa de madeira coberta por um pedaço de tecido florido. Não é muito confortável, mas aguenta o peso. Augusto sentou-se agradecido, enquanto observava a menina movimentar-se com desenvoltura pelo pequeno espaço. Ela pegou um copo de plástico, encheu-o com água de um garrafão e ofereceu-lhe. Deve estar com sede depois daquela caminhada. Desculpa não ter nada melhor para oferecer. O empresário aceitou o copo, percebendo apenas naquele momento como estava sedento. Bebeu a água em grandes goles, observando por cima da borda do copo a interação entre a menina e sua avó. Havia ali uma ternura e um cuidado mútuo que há muito não presenciava. Luísa, você não deveria ter trazido um estranho para casa, sussurrou Dona Zuleide, em uma tentativa falha de não ser ouvida pelo visitante. Pode ser perigoso, minha filha. Não, vó. Os perigosos eram os homens que estavam seguindo ele, respondeu Luísa, com a convicção de quem conhece bem o perigo. Olha só a roupa dele, o jeito dele. É gente boa, tenho certeza. Augusto sentiu-se tocado pela confiança, inocente da menina. Em seu mundo de negócios e traições, aprendera a nunca confiar em primeiras impressões. Ali estava uma criança que arriscara sua própria segurança, baseada apenas em um instinto sobre seu caráter. Seu nome é Luísa, então? Perguntou, colocando o copo vazio sobre uma pequena mesa improvisada com caixotes. Sim, senhor, Luísa. Soares dos Santos. E essa é minha avó, Dona Zuleide. A menina apontou para a idosa com orgulho evidente. E o senhor, como se chama? Augusto Mendonça, respondeu, hesitando antes de acrescentar seu sobrenome, ciente de que poderia ser reconhecido. Para sua surpresa, o nome não pareceu significar nada para elas. Naquele pequeno canto da cidade, sua fama de magnata da tecnologia, suas aparições em revistas de negócios e seu patrimônio bilionário eram completamente irrelevantes. Prazer em conhecê-lo, seu Augusto, disse Dona Zuleide, inclinando levemente a cabeça em um gesto respeitoso. Não sei que problemas o senhor tem lá fora, mas aqui ninguém vai incomodá-lo. Uma tosse forte interrompeu suas palavras, fazendo seu corpo frágil curvar-se para frente. Luísa imediatamente correu para seu lado, segurando-lhe os ombros e oferecendo água. Tá tudo bem, vó? Quer que eu pegue seu remédio? Augusto observou comovido a inversão de papéis entre avó e neta. Era a criança quem cuidava da idosa, com uma maturidade e dedicação impressionantes. Após a crise de tosse, Dona Zuleide recostou-se exausta, enquanto Luísa preparava um chá em uma panela pequena sobre um fogareiro improvisado. É chá de guaco com mel, explicou a menina, notando o olhar interessado de Augusto. Ajuda quando... A avó está com a respiração ruim. O médico do posto disse que ela precisava de um remédio caro, mas a gente não conseguiu ainda. Esse chá ajuda um pouco. Augusto sentiu um aperto no peito. Em seu mundo, jamais precisara pensar duas vezes, antes de comprar qualquer medicamento, por mais caro que fosse. A realidade daquela família, onde um simples remédio representava um luxo inacessível, era um choque para seus valores. Há quanto tempo sua avó está doente? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Faz uns 2 anos que piorou bastante, respondeu Luísa, mexendo o chá com cuidado. Antes ela conseguia até me ajudar a fazer os brigadeiros, mas agora fica muito cansada. O médico disse que é bronquite crônica e que esse barraco úmido não ajuda, mas a gente não tem como se mudar. A naturalidade com que a menina falava sobre dificuldades que seriam insuportáveis para muitos adultos
impressionava Augusto. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas uma aceitação pragmática da realidade que lhe coubera. E seus pais, Luísa? Perguntou, arrependendo-se imediatamente ao ver a expressão da menina mudar. Meu pai eu nunca conheci, respondeu, entregando a xícara de chá para a avó com cuidado. Minha mãe foi embora faz 3 anos. Disse que ia comprar pão e nunca mais voltou. A simplicidade brutal da resposta atingiu Augusto como um soco. Abandonada pela mãe aos 5 anos, sem pai, cuidando sozinha de uma avó doente. E mesmo assim, aquela criança tinha encontrado em si a compaixão para ajudar um estranho em perigo. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque insistente de um celular. Augusto, sobressaltado, lembrou-se de seu próprio aparelho que havia silenciado para a reunião da manhã. Ao verificá-lo, viu 27 chamadas perdidas de seu chefe de segurança e várias mensagens alarmadas. Preciso fazer uma ligação, disse, levantando-se. Há alguém em quem confio e que pode me ajudar a sair dessa situação. Luísa indicou a porta. Lá fora o sinal é melhor, seu Augusto. No pequeno terreno de terra em frente ao barraco, protegido por uma cerca improvisada de ripas desiguais, Augusto ligou para Rodrigo, seu chefe de segurança há mais de 10 anos. Estou bem, Rodrigo, disse assim que o homem atendeu, interrompendo suas perguntas ansiosas. Sim, era verdade. Tentaram me seguir na Faria Lima, mas consegui escapar. Fez uma pausa, olhando para o barraco onde Luísa e a avó aguardavam. Estou em um local seguro agora. Preciso que venha me buscar, mas com discrição absoluta. Nada de carros oficiais ou uniformes. Depois de fornecer instruções detalhadas sobre como chegar à comunidade sem chamar atenção, Augusto desligou, sentindo-se estranhamente relutante em deixar aquele lugar. Algo na simplicidade e na honestidade daquele ambiente o atraía, como um contraponto necessário ao mundo artificial em que vivia. Ao retornar ao interior do barraco, encontrou Luísa, arrumando uma pequena mesa com 3 pratos desiguais. Em uma panela fumegante, um arroz ralo com alguns pedaços de linguiça era mexido pela menina com cuidado, como se fosse um banquete. "O senhor vai almoçar com a gente, né?" perguntou ela, com um sorriso tímido. "Não é muito, mas dá para dividir." Augusto, que costumava almoçar em restaurantes estrelados com executivos e políticos, sentiu-se profundamente tocado pelo gesto. Aquela menina, que mal tinha o suficiente para si e sua avó, estava disposta a compartilhar o pouco que possuía. "Seria uma honra", respondeu, a voz embargada pela emoção. Durante a refeição simples, Augusto aprendeu mais sobre a vida de Luísa. Como ela acordava todos os dias antes do amanhecer para preparar os brigadeiros, como percorria longas distâncias a pé para economizar a passagem de ônibus, como lidava com pessoas que a tratavam com desdém nas ruas. E também sobre suas pequenas alegrias, o prazer de ver um cliente elogiar seus doces, a satisfação de conseguir comprar um remédio para a avó, a felicidade de encontrar material escolar descartado que ainda pudesse usar. "Você ainda vai à escola?" perguntou Augusto, percebendo que não havia mencionado estudos. "Quando dá", respondeu Luísa, encolhendo os ombros. "Tento ir pelo menos 3 vezes por semana, mas às vezes preciso vender brigadeiros o dia todo. A professora, entende? Ela guarda as lições para mim." Augusto pensou em sua própria filha, Beatriz, que frequentara uma das escolas mais caras de São Paulo, com todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar. A injustiça daquele contraste o perturbava profundamente. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Luísa levantou-se, cautelosa, e espiou pela fresta antes de abrir. Um homem alto, de aparência discreta, mas postura alerta, entrou após cumprimentar respeitosamente a menina e a idosa. "Rodrigo!" Augusto levantou-se, aliviado por ver seu chefe de segurança. "Obrigado por vir." "Estava preocupado, doutor", respondeu o homem, examinando rapidamente o ambiente com olhos treinados. "O carro está a 2 quadras daqui, como pediu. Conseguimos identificar os homens que o seguiam. Eram contratados por seu sobrinho Marcelo." Augusto assentiu, sem surpresa. Marcelo, filho de seu irmão, havia demonstrado recentemente uma ambição desmedida e insatisfação com sua posição na empresa.
A confirmação apenas solidificava suas suspeitas. Tomaremos as providências necessárias, continuou Rodrigo discretamente. Já acionamos nossos contatos para garantir que não tentarão novamente. Augusto virou-se para Luísa e Dona Zuleide, que observavam a cena com expressões preocupadas. Preciso ir agora, disse, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Mas antes quero agradecer pelo que fez por mim hoje. Você foi muito corajosa e inteligente. Luísa sorriu, embaraçada com o elogio. Não foi nada, seu Augusto. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, Luísa, poucas pessoas teriam feito o que você fez. Augusto hesitou, então continuou. Gostaria de retribuir de alguma forma. Há algo que possa fazer para ajudar você e sua avó? A menina olhou para Dona Zuleide, depois para o chão visivelmente desconfortável com a pergunta. A gente não precisa de nada, seu Augusto. Só fico feliz que o senhor esteja bem. Augusto reconheceu naquela resposta um orgulho e uma dignidade, que eram raros mesmo entre as pessoas mais privilegiadas que conhecia. Mas também via a necessidade evidente ao seu redor, o barraco precário, a avó doente sem medicação adequada, a menina que sacrificava a educação para sobreviver. Entendo, e respeito sua posição, Luísa, mas se mudar de ideia... Ele pegou um cartão em sua carteira e entregou à menina. Este é meu número pessoal. Se precisar de qualquer coisa, a qualquer hora, pode me ligar. Luísa pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo precioso. Obrigada, seu Augusto. Antes de sair, Augusto aproximou-se de Dona Zuleide e, respeitosamente, segurou suas mãos enrugadas entre as suas. A senhora tem uma neta extraordinária, Dona Zuleide. Deve ter muito orgulho dela. A idosa sorriu, os olhos marejados. Ela é meu tesouro, seu Augusto, minha razão de continuar lutando todos os dias. Ao deixar o barraco, seguindo Rodrigo, pelas vielas da comunidade, Augusto sentia-se profundamente transformado pelo encontro. Em menos de 3 horas, uma criança de 8 anos havia lhe ensinado mais sobre coragem, generosidade e dignidade do que aprendera em décadas nos círculos do poder. Doutor, está tudo bem? E perguntou Rodrigo, notando seu silêncio. Não, Rodrigo, respondeu Augusto com a voz firme. Nada está bem, mas talvez pela primeira vez em muito tempo eu possa fazer algo para mudar isso. 3 dias se passaram desde o incidente na Minuesetum, Faria Lima. Luísa continuava sua rotina diária, acordando antes do sol nascer para preparar seus brigadeiros, cuidando de Dona Zuleide e percorrendo as ruas de São Paulo com sua caixinha colorida. Mas algo havia mudado dentro dela. O encontro com aquele homem elegante, seu Augusto, deixara marcas invisíveis em seus pensamentos. Vó, será que aquele moço está bem mesmo? Perguntou, enquanto enrolava os brigadeiros na pequena mesa improvisada. Dona Zuleide sorriu, observando a neta com ternura. Tenho certeza que sim, minha flor. Ele parecia ser um homem importante. Deve ter muita gente cuidando dele. Luísa assentiu, pensativa. O cartão que recebera estava guardado cuidadosamente dentro de um livro escolar, como um tesouro secreto. Várias vezes pensara em ligar, principalmente quando o remédio da avó acabou 2 dias depois e não tinham dinheiro para comprar mais. Mas seu orgulho, herdado de Dona Zuleide, a impedia. A gente não pede ajuda, a gente se vira, era o que a avó sempre dizia. Naquela manhã chuvosa de sábado, as vendas estavam particularmente difíceis. As pessoas caminhavam apressadas sob guarda-chuvas, ignorando completamente a pequena vendedora, que se abrigava parcialmente sob a marquise de uma farmácia. Seu pequeno corpo tremia de frio. Os cabelos cacheados pingavam água sobre o rosto, mas Luísa permanecia firme, oferecendo seus doces com um sorriso ensaiado. Foi quando notou um carro preto e elegante estacionando do outro lado da rua. Não, era o mesmo que seguira seu Augusto dias atrás, mas algo nele chamou sua atenção. A porta traseira se abriu e, para sua surpresa, o próprio Augusto Mendonça desceu, protegido por um guarda-chuva segurado por um homem que reconheceu como Rodrigo, o segurança. O coração de Luísa acelerou. Instintivamente, deu um passo para trás, escondendo-se parcialmente atrás de uma coluna. Não sabia por quê,
mas sentia-se subitamente envergonhada de ser vista naquelas condições, molhada, com roupas velhas e sua caixinha de doces quase vazia. Augusto, no entanto, a avistou imediatamente. Seus olhos, antes opacos pela tristeza, agora brilhavam com uma determinação renovada. Atravessou a rua com passos firmes, ignorando os carros que buzinavam, e parou diante dela. Luísa, disse simplesmente, com um sorriso gentil. Seu Augusto, respondeu ela, surpresa e confusa. O senhor está bem? Aqueles homens maus não tentaram machucá-lo de novo? Augusto sentiu uma onda de emoção ao ouvir a preocupação genuína na voz da menina. Em seu mundo, raramente encontrava pessoas que se importavam verdadeiramente com seu bem-estar, e não com sua fortuna ou posição. Estou muito bem, graças a você, respondeu, abaixando-se para ficar na altura dela. Na verdade, vim aqui, especialmente para te procurar. Me procurar? Repetiu Luísa genuinamente confusa. Por quê? Porque não consegui parar de pensar em você e sua avó, admitiu Augusto com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo. Queria saber como estão, se precisam de alguma coisa. Luísa baixou o olhar, mexendo nervosamente na borda da caixinha de brigadeiros. A gente está bem, seu Augusto. Não precisa se preocupar. Augusto percebeu a resistência da menina, respeitava sua dignidade, mas também via os sinais evidentes de dificuldade. As roupas molhadas, os lábios levemente arroxeados pelo frio, as olheiras profundas que nenhuma criança deveria ter. Luísa, começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Há 3 dias você me ajudou sem pedir nada em troca. Arriscou-se por um completo estranho. Permita-me retribuir esse gesto. Antes que a menina pudesse responder, ele continuou. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo uma oportunidade de ajudar sua avó a melhorar de saúde e você a frequentar a escola regularmente. Considere isso como um agradecimento pelo que fez por mim. Luísa hesitou, dividida entre o orgulho ensinado pela avó e a responsabilidade de cuidar dela. Não sei, seu Augusto. A avó sempre disse que a gente não deve aceitar coisas de estranhos. E ela está absolutamente certa, concordou Augusto. Por isso gostaria de conversar com ela também. Podemos ir até sua casa agora. Prometo que será apenas uma conversa. Após alguns momentos de hesitação, Luísa assentiu. Tá certo, mas o senhor vai ter que andar bastante de novo. É longe daqui. Desta vez tem um carro, sorriu Augusto apontando para o veículo luxuoso. Se você permitir, podemos ir nele. Chegamos mais rápido e protegidos da chuva. O trajeto que Luísa fizera a pé com Augusto dias antes, levando quase 1 hora, foi percorrido em menos de 15 minutos, no confortável sedã. Durante o caminho, a menina observava fascinada os detalhes do carro, os bancos de couro macio, os botões que controlavam a temperatura, as janelas que subiam e desciam silenciosamente. O carro do senhor parece um foguete por dentro, comentou, arrancando um sorriso genuíno de Augusto. Ao chegarem à comunidade, o motorista teve dificuldade para navegar pelas vielas estreitas. Em determinado ponto, tiveram que descer e seguir a pé. Rodrigo sempre atento segurando o guarda-chuva sobre Augusto e Luísa. O barraco parecia ainda mais frágil sob a chuva intensa. Água escorria pelas paredes de compensado e formava poças, no chão de terra batida ao redor. Dentro, Dona Zuleide estava enrolada em seu cobertor puído, a respiração mais difícil que o normal, devido à umidade. Vó, olha quem veio nos visitar, anunciou Luísa, entrando com Augusto e Rodrigo. É o seu Augusto, lembra dele? Dona Zuleide ergueu o olhar surpreso, tentando ajeitar-se na cadeira e controlar a tosse que a sacudia. Seu Augusto, que surpresa boa, conseguiu dizer entre acessos de tosse. Augusto, visivelmente preocupado com o estado da idosa, aproximou-se respeitosamente. Dona Zuleide não precisava se incomodar. Por favor, fique à vontade. Enquanto Luísa preparava um chá para a avó, Augusto observava o interior do barraco com novos olhos. A chuva infiltrava-se por várias frestas no teto, obrigando-as a colocar baldes e panelas para coletar a água. O chão estava úmido, tornando o ambiente ainda mais frio e insalubre.
As paredes, em alguns pontos, mostravam manchas escuras de mofo que certamente agravavam a condição respiratória da idosa. Dona Zuleide, começou Augusto, sentando-se na caixa que Luísa lhe indicara antes. Vim aqui hoje porque não consigo esquecer o que sua neta fez por mim. E também porque estou genuinamente preocupado com vocês duas. A idosa sorriu, os olhos cansados brilhando com orgulho. Minha Luísa tem um coração de ouro, seu Augusto. Sempre foi assim, desde pequeninha. Mas não precisava se preocupar conosco. A gente vai levando como sempre foi. Com todo respeito, dona Zuleide, mas eu discordo, respondeu Augusto com gentileza firme. Vejo que a senhora está doente e que este ambiente, úmido, só piora sua condição. Vejo uma criança de 8 anos carregando responsabilidades que seriam pesadas para um adulto. Fez uma pausa, observando a expressão da idosa e continuou. Talvez a senhora não saiba, mas eu dirijo uma empresa grande. Tenho recursos para ajudá-las, sem que isso me cause qualquer dificuldade. E quero fazer isso não por pena, mas por gratidão e admiração. Dona Zuleide baixou o olhar nitidamente desconfortável. O senhor é muito gentil, seu Augusto, mas a gente sempre se virou sozinha. Não é certo aceitar... Vó, interrompeu Luísa, aproximando-se com a xícara de chá fumegante. O seu... Augusto veio me procurar hoje. Ele estava me esperando lá na farmácia. E eu estava pensando, a senhora está sem remédio faz 2 dias. E o médico disse que se não melhorar vai precisar ir para o hospital de novo. A menina fez uma pausa, reunindo coragem. Talvez a gente podia aceitar uma ajudinha só dessa vez, só para o remédio da senhora. Augusto observou a interação entre avó e neta com emoção contida. Via nas duas a mesma dignidade e orgulho, mas também o amor profundo que as ligava. Sabia que Luísa jamais pediria ajuda para si mesma, mas faria qualquer coisa pela avó. Dona Zuleide, disse suavemente, permita-me pelo menos ajudar com os medicamentos e consultas médicas. A senhora precisa se recuperar e Luísa precisa poder ser criança, ir à escola, sem a preocupação constante de conseguir dinheiro para sobreviver. A idosa olhou longamente para o empresário, depois para a neta e finalmente assentiu, os olhos marejados. O senhor tem razão. Não posso ser egoísta a ponto de recusar algo que vai ajudar minha neta. Aceito sua ajuda, seu Augusto, e agradeço de coração. Naquele mesmo dia, Augusto colocou seu plano em ação. Enquanto Rodrigo saía para buscar os medicamentos prescritos anteriormente pelos médicos, ele fez várias ligações. Antes do entardecer, uma equipe médica particular chegava ao barraco para examinar Dona Zuleide. Dr. Paulo, um pneumologista respeitado que atendia a família Mendonça há anos, examinou a idosa com cuidado e atenção. Seu diagnóstico confirmou a bronquite crônica, agravada por possível início de enfisema pulmonar, complicações comuns em pessoas que passaram a vida em ambientes insalubres. Ela precisa de medicação contínua e, mais importante, precisa sair deste ambiente úmido, explicou o médico Augusto em um canto do barraco. A umidade e o mofo estão destruindo seus pulmões. Se continuar aqui, mesmo com os remédios mais avançados, a melhora será limitada. Augusto assentiu, já tendo chegado à mesma conclusão. Aproximou-se novamente de Dona Zuleide e Luísa, que ouviam atentamente as instruções sobre os novos medicamentos. Tenho uma proposta, disse, depois que o médico terminou suas orientações. Possuo alguns imóveis na cidade, incluindo um apartamento vazio no bairro do Ipiranga. É um lugar simples, mas seguro, seco e arejado. Gostaria de oferecê-lo para vocês ficarem enquanto Dona Zuleide se recupera. Luísa arregalou os olhos, mas antes que pudesse reagir, Dona Zuleide balançou a cabeça. É muita generosidade, seu Augusto. Não podemos aceitar algo assim. Por favor, considerem como um empréstimo temporário, insistiu Augusto. Apenas até que a senhora esteja melhor. O apartamento está vazio mesmo. Seria um favor para mim saber que está sendo útil. A resistência de Dona Zuleide era visível, mas foi interrompida por outro acesso de tosse que a deixou ofegante e pálida. Luísa, assustada, segurou a mão da avó com força. Vó, por favor, implorou a menina com lágrimas nos olhos. Só até a senhora ficar melhor.
Eu prometo que vou vender mais brigadeiros, vou estudar muito, vou fazer tudo certinho para a gente poder voltar logo para nossa casa. A idosa olhou longamente para a neta, vendo nos olhos infantis o medo de perdê-la. Finalmente assentiu. Está bem. Aceitamos sua oferta, seu Augusto, mas apenas temporariamente até eu melhorar, e pagaremos de alguma forma quando pudermos. Augusto sorriu aliviado. Combinado, dona Zuleide. E quanto ao pagamento, tenho uma ideia. Luísa pode me ajudar com um projeto especial da minha empresa, algo relacionado à opinião de crianças sobre novos produtos tecnológicos. Seria uma troca justa. O brilho nos olhos da menina ao ouvir sobre tecnologia confirmou para Augusto que estava no caminho certo. Aquela criança extraordinária merecia todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar, mas que seu orgulho não permitiria aceitar como caridade. Ao entardecer, enquanto uma ambulância particular transportava confortavelmente Dona Zuleide para o novo endereço, Luísa olhou uma última vez para o barraco que havia sido seu lar. Sentia uma mistura confusa de emoções, alívio por ver a avó recebendo cuidados, esperança de uma vida melhor, mas também medo do desconhecido e uma pontada de culpa por deixar para trás o único lugar que conhecera como casa. Está tudo bem sentir-se assim, disse Augusto suavemente, percebendo sua hesitação. Mudanças sempre dão um pouco de medo, mesmo quando são para melhor. Luísa assentiu, segurando com força a pequena mochila onde guardara seus poucos pertences. O senhor promete que a gente pode voltar se quiser? Prometo, respondeu Augusto, com seriedade. Vocês são livres para tomar suas próprias decisões. Estou apenas oferecendo uma opção a mais. No caminho para o apartamento no Ipiranga, enquanto Luísa observava fascinada as luzes da cidade pela janela do carro, Augusto fazia silenciosamente outra promessa, a de não permitir que aquela criança extraordinária e sua avó voltassem jamais à miséria de onde as estava resgatando. Não por caridade ou pena, mas porque, de alguma forma misteriosa, aquela pequena vendedora de brigadeiros havia reacendido em seu coração algo que julgava perdido para sempre: a capacidade de se importar verdadeiramente com alguém. O apartamento no Ipiranga era modesto pelos padrões de Augusto Mendonça, mas para Luísa e Dona Zuleide parecia um palácio, com 2 quartos, sala ampla, cozinha equipada e um pequeno terraço. O imóvel representava um luxo inimaginável para quem vivera em um barraco de 20 metros quadrados. Isso tudo é nosso, vó? Perguntou Luísa, percorrendo os cômodos com olhos arregalados de admiração. Seus dedos tocavam hesitantes os móveis simples, mas bem conservados, como se temesse quebrá-los. Dona Zuleide, acomodada em uma poltrona confortável na sala, observava a neta com um sorriso cansado. O trajeto de ambulância havia sido tranquilo, mas a emoção da mudança a deixara exausta. É só emprestado, minha flor, lembre-se disso. Augusto, que as acompanhara para garantir que tudo estivesse em ordem, percebeu a preocupação da idosa. Este apartamento faz parte de um conjunto de imóveis que mantenho para funcionários em treinamento, explicou, suavizando a verdade. Na realidade, comprara o apartamento naquela mesma tarde, em uma ligação rápida para seu advogado. Vocês podem ficar pelo tempo que for necessário. A primeira noite no novo lar foi uma experiência surreal para Luísa. Deitada em uma cama, de verdade, com lençóis limpos e um cobertor macio, ela não conseguia dormir. O silêncio era diferente do que estava acostumada. Não havia o barulho constante da chuva no telhado de zinco, nem o som de vizinhos discutindo, nem os cachorros latindo nas vielas. Apenas um silêncio confortável, interrompido ocasionalmente pelo ruído distante de um carro passando na rua. No quarto ao lado, Dona Zuleide dormia profundamente pela primeira vez em anos, beneficiando-se dos novos medicamentos e do ar mais seco e limpo. Sua respiração, embora ainda difícil, já não tinha o chiado alarmante das noites no barraco. Na manhã seguinte, Luísa acordou desorientada, esquecendo momentaneamente onde estava. Por um instante de pânico, procurou a avó, acalmando-se, ao ouvir o som familiar de sua tosse vindo do quarto ao lado. Levantou-se rapidamente,
pronta para iniciar sua rotina de preparar os brigadeiros, quando se lembrou que já não precisava fazê-lo com tanta urgência. A geladeira e os armários estavam abastecidos com alimentos que Augusto mandara entregar na noite anterior. Havia frutas frescas, pães, leite, ovos, arroz, feijão e até mesmo chocolates e biscoitos. Para Luísa, parecia um sonho poder preparar um café da manhã completo para a avó, sem se preocupar se haveria comida suficiente para o jantar. Enquanto Dona Zuleide ainda dormia, a campainha tocou suavemente. Luísa atendeu encontrando uma mulher de meia idade, de expressão gentil e cabelos grisalhos presos em um coque. "Bom dia, você deve ser Luísa", disse a mulher com um sorriso acolhedor. "Meu nome é Margarida. O Sr. Mendonça me pediu para ajudar vocês a se adaptarem à nova casa." Margarida era enfermeira aposentada e agora trabalhava como cuidadora. Com paciência e carinho, ensinou Luísa a administrar corretamente os medicamentos da avó, a reconhecer sinais de melhora ou piora e a realizar exercícios respiratórios simples que ajudariam na recuperação. "Não quero tirar seu papel." "Querida", explicou Margarida, notando como Luísa observava atentamente cada gesto seu. "Sei que você cuida muito bem da sua avó. Estou aqui para ajudar e ensinar algumas técnicas que aprendi em meus anos de enfermagem." Nas semanas que se seguiram, uma rotina confortável se estabeleceu. Margarida vinha todas as manhãs, ficava com Dona Zuleide durante o dia, permitindo que Luísa pudesse frequentar regularmente a escola municipal do bairro, onde Augusto a matriculara. As tardes eram dedicadas aos estudos e nos fins de semana, Luísa ainda fazia alguns brigadeiros. Não mais por necessidade, mas por prazer e para manter viva a conexão com sua vida anterior. A saúde de Dona Zuleide melhorava gradualmente. As consultas regulares com o Dr. Paulo, os medicamentos adequados e o ambiente saudável faziam maravilhas. Seus olhos recuperavam o brilho, a pele ganhava cor, e a tosse, embora ainda presente, tornava-se menos frequente e dolorosa. "É um milagre, minha flor", dizia a idosa, segurando as mãos da neta enquanto observavam juntas o pôr do sol do pequeno terraço. "Deus colocou aquele homem em nosso caminho na hora certa." Luísa concordava, embora uma preocupação persistente ocupasse seus pensamentos. "Vó, e quando a senhora estiver totalmente boa, a gente vai ter que voltar para o barraco?" Dona Zuleide suspirava, acariciando os cabelos cacheados da neta. "Não, sei, minha flor. Não podemos abusar da bondade do seu Augusto, mas também não posso permitir que você volte para aquelas condições." A resposta para essa incerteza veio de maneira inesperada em uma tarde de domingo, quase um mês após a mudança. Augusto, que visitava regularmente para verificar o progresso de Dona Zuleide, chegou acompanhado de uma mulher elegante, que se apresentou como Doutora Cláudia, psicopedagoga. "Luísa", explicou Augusto, enquanto saboreavam os brigadeiros que a menina fizera especialmente para sua visita. "Lembra-se quando falei sobre você me ajudar com um projeto especial da empresa?" A menina assentiu, curiosa. Desde aquela conversa no barraco, o assunto não havia sido mencionado novamente. "A Fundação Beatriz Mendonça é uma organização que criei em homenagem à minha filha", continuou ele, com um leve tremor na voz ao mencionar Beatriz. "Ajudamos crianças talentosas de comunidades carentes a desenvolverem todo o seu potencial." Luísa ouvia atentamente, enquanto Dona Zuleide observava com interesse crescente. "Sua professora me contou que você tem um talento extraordinário para matemática e ciências", prosseguiu Augusto. "A doutora Cláudia está aqui para confirmar isso com alguns testes simples, se você concordar." Os olhos de Luísa brilharam. Matemática era, de fato, sua matéria favorita na escola. Mesmo com as faltas frequentes em sua vida anterior, sempre conseguira acompanhar e até superar os colegas nessa disciplina. "E se os testes confirmarem seu talento, gostaríamos de oferecer uma bolsa completa de estudos", concluiu Augusto. "Isso incluiria uma escola particular, material didático, uniformes e até uma pequena mesada para despesas pessoais." Dona Zuleide levou as mãos ao rosto, emocionada. "Meu Deus do céu, seu Augusto, isso é uma troca justa", interrompeu ele gentilmente.
Em retorno, Luísa participaria de encontros mensais com outras crianças bolsistas da Fundação, compartilhando suas experiências e ideias. Essas informações são valiosas para nós, para melhorarmos continuamente nossos programas educacionais. A psicopedagoga conduziu os testes com Luísa em uma atmosfera descontraída, quase como jogos. Para surpresa de ninguém, exceto talvez da própria Luísa, os resultados foram excepcionais. Ela tem um QI acima de 130, explicou doutora Cláudia posteriormente a Augusto e dona Zuleide, enquanto a menina explorava alguns aplicativos educativos no tablet que trouxera. É considerado superdotação, mas mais impressionante que sua inteligência lógico-matemática é sua inteligência emocional e resiliência. Essa criança tem um potencial extraordinário. Diante dessa confirmação, os planos avançaram rapidamente. Luísa foi matriculada no Colégio Integrado, uma instituição renomada que ficava a apenas 3 quarteirões do apartamento. Recebeu uniformes novos, materiais escolares e, pela primeira vez na vida, teve seu próprio quarto decorado como desejava, com estantes para livros e um pequeno telescópio que Augusto insistira em presentear ao descobrir seu fascínio por astronomia. A adaptação à nova escola foi inicialmente desafiadora. Luísa, acostumada a ser a mais pobre entre os pobres, agora se via entre crianças de classe média e alta, com referências culturais e sociais completamente diferentes das suas. Nos primeiros dias, sua timidez e insegurança a mantiveram isolada durante os intervalos. Ninguém quer ser amigo da bolsista, confidenciou tristemente a dona Zuleide após a primeira semana. A avó, com a sabedoria dos anos, apenas sorriu. Dê tempo ao tempo, minha flor. Seu valor não está no que você tem, mas no que você é. Logo verão isso. E dona Zuleide estava certa. Gradualmente, o brilhantismo acadêmico de Luísa, combinado com sua gentileza natural e maturidade emocional, conquistou o respeito dos colegas. Em especial, fez amizade com Júlia, filha de diplomatas que havia morado em diferentes países e não compartilhava dos preconceitos de alguns colegas mais abastados. Enquanto a vida de Luísa florescia com novas oportunidades, Augusto passava por sua própria transformação. O empresário frio e distante dava lugar a um homem mais presente e atento. Suas visitas ao apartamento do Ipiranga, inicialmente protocolares e breves, tornaram-se mais frequentes e prolongadas. Encontrava prazer em ouvir Luísa contar sobre suas descobertas na escola, em vê-la explicar conceitos científicos com entusiasmo infantil, em presenciar a relação amorosa entre avó e neta. Em uma dessas visitas, enquanto ajudava Luísa com um projeto de ciências sobre sistema solar, Augusto foi surpreendido por uma pergunta direta. Seu Augusto, o senhor tinha uma filha? Não. É? A pergunta, feita com a franqueza característica das crianças, o pegou desprevenido. Instintivamente, sua mão buscou a aliança que ainda usava, girando-a nervosamente. Sim, Luísa. Eu tinha uma filha chamada Beatriz. A da fundação, constatou a menina assentindo. O que aconteceu com ela? Dona Zuleide, que tricotava silenciosamente, no sofá interveio. Luísa, essa pergunta é muito pessoal, não devemos... Não, está tudo bem, dona Zuleide. Augusto interrompeu suavemente. É uma pergunta válida. Respirou fundo antes de continuar. Beatriz e minha esposa, Helena, sofreram um acidente de carro há 5 anos. Foi numa noite de chuva forte, como aquela do dia em que nos conhecemos. Elas não resistiram. A simplicidade com que relatou a tragédia que destruíra sua vida contrastava com a dor evidente em seus olhos. Luísa, percebendo isso, aproximou-se e, num gesto surpreendentemente maduro, segurou sua mão. Sinto muito, seu Augusto. Deve ser muito triste. Aquelas palavras simples ditas com genuína compaixão desencadearam algo inesperado em Augusto. Pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se chorar abertamente pela perda de sua família. Não um choro contido e solitário, como fizera tantas vezes na mansão vazia, mas lágrimas sinceras compartilhadas com pessoas que realmente se importavam. Dona Zuleide, com a sensibilidade de quem já enfrentara muitas perdas, aproximou-se
e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. A dor nunca vai embora completamente, seu Augusto, mas fica mais suportável quando dividimos com quem nos quer bem. Aquela noite marcou uma nova fase no relacionamento entre os três. A barreira, invisível entre o benfeitor e suas protegidas, dissolveu-se, dando lugar a algo mais genuíno e recíproco. Augusto começou a compartilhar histórias sobre Beatriz e Helena, fotografias que mantinha guardadas, memórias que havia reprimido por tanto tempo. Em troca, Luísa e Dona Zuleide ofereciam o que ele mais precisava, um espaço seguro para ser simplesmente humano, com suas vulnerabilidades e imperfeições. A vida parecia finalmente encontrar um novo equilíbrio para todos. Até que numa tarde chuvosa de agosto, o passado bateu literalmente à porta do apartamento no Ipiranga, na forma de Evandro, o tio violento de Luísa. "Cadê minha sobrinha?" exigiu ele, empurrando Margarida, que tentava impedi-lo de entrar. "Sei que ela está morando aqui com a velha, e pelo jeito estão vivendo muito bem às custas de alguém." Seu olhar percorreu o apartamento, calculando rapidamente o valor de cada objeto. Margarida, assustada, mas firme, posicionou-se entre ele e Dona Zuleide, que observava a cena paralisada de medo. "Vou chamar a polícia se não sair agora mesmo", ameaçou a cuidadora, já com o celular na mão. Evandro riu, um som áspero e ameaçador. "Polícia? A velha é minha tia e a menina minha sobrinha. Tenho todo o direito de estar aqui." Aproximou-se de Dona Zuleide, ignorando os protestos de Margarida. "Então a senhora está bem de vida agora, né? Enquanto eu passo necessidade." "Isso não tá. Certo, tia? Família é família." O brilho de cobiça em seus olhos deixava claro que não era a preocupação familiar que o motivava. Antes que Dona Zuleide pudesse responder, a porta do apartamento abriu-se novamente. Luísa entrou voltando da escola e congelou ao ver o tio. "Luizinha, venha dar um abraço no seu tio que estava com tanta saudade", exclamou Evandro, abrindo os braços num gesto falsamente afetuoso. Luísa recuou instintivamente, o medo evidente em seu rosto. As lembranças das ameaças, dos gritos, das vezes em que ele levara o pouco dinheiro que tinham para bebida e jogo, inundaram sua mente. "Você não devia estar aqui", gaguejou, a voz trêmula. "Essa não é maneira de falar com seu tio", respondeu ele, avançando em sua direção. "Principalmente depois que fiquei sabendo que vocês estão sendo sustentadas por um ricaço. Quero minha parte nesse acordo." Margarida, percebendo o perigo, já discava para a polícia, enquanto Dona Zuleide tentava levantar-se, ignorando a dor no peito que o estresse provocava. "Saia da minha casa, Evandro", ordenou a idosa com uma firmeza surpreendente. "Você nunca se importou conosco. Só aparece quando acha que pode tirar algo de nós." "Sua casa?", riu ele, olhando ao redor. "Sabemos muito bem que isso aqui não é seu. É daquele empresário que está bancando vocês. E por falar nisso, que tipo de acordo vocês têm? O que a pequena Luísa faz para merecer tanta generosidade?" A insinuação sórdida fez o sangue de Dona Zuleide ferver. "Como ousa? Saia daqui agora mesmo, ou eu..." "Ou você o quê, velha doente?", desafiou Evandro, aproximando-se ameaçadoramente. "Vai me expulsar com sua bengala?" Foi nesse momento que Luísa, superando momentaneamente seu medo, correu para o telefone fixo da sala e discou o número que sabia de cor. O número pessoal de Augusto Mendonça. Augusto estava em uma reunião com investidores estrangeiros quando seu celular pessoal vibrou. Normalmente, ignoraria qualquer chamada durante um compromisso tão importante, mas ao ver o número do apartamento, do Ipiranga no visor, um alarme disparou em sua mente. Pediu licença e saiu rapidamente da sala. "Alô? Luísa? Seu Augusto, por favor, venha rápido." A voz da menina era quase um sussurro desesperado. "Meu tio Evandro está aqui. Ele está ameaçando a avó." A Margarida chamou a polícia, mas a ligação foi abruptamente interrompida. Augusto ouviu um barulho de queda, seguido pelo som distante de gritos. Sem hesitar, correu para o elevador, já digitando o número de Rodrigo. "Emergência no apartamento do Ipiranga. Leve reforço. Estou a caminho." No apartamento, a situação deteriorava-se rapidamente.
Evandro, percebendo que Luísa telefonara pedindo ajuda, avançou furiosamente em sua direção, derrubando o aparelho. Para quem você ligou, sua peste? Pro seu protetor ricaço? Seus olhos injetados de raiva e álcool fixaram-se na menina encolhida contra a parede. Agora ele vai descobrir que você tem família de verdade, que não pode simplesmente comprar. Dona Zuleide tentou interpor-se entre o sobrinho e a neta, mas foi rudemente empurrada, caindo pesadamente sobre o sofá. Margarida, já ao telefone com a polícia, descrevia urgentemente a situação, dando o endereço exato. Afaste-se dela, ordenou a cuidadora, posicionando-se protetoramente diante de Luísa. A polícia já está a caminho. Você está invadindo uma propriedade privada e ameaçando uma criança e uma idosa. Evandro riu, um som áspero que arrepiou Luísa. Vocês duas não entendem como o mundo funciona, não é? Acham que a polícia vai dar ouvidos a uma empregadinha e uma velha doente contra um parente preocupado? Seu olhar calculista percorreu o apartamento. Quanto será que seu benfeitor paga por mês para manter vocês aqui? Aposto que ele não se importaria em aumentar um pouquinho para garantir a paz da família. Luísa, embora aterrorizada, conseguiu reunir coragem para defender a avó. Nós não devemos nada ao senhor. A avó sempre cuidou de mim sozinha, enquanto o senhor só aparecia para pegar nosso dinheiro. A franqueza da criança enfureceu ainda mais Evandro. Avançou novamente, desta vez agarrando o braço de Luísa com força. Você me deve respeito. Garota, sou seu único parente vivo além dessa velha. Se algo acontecer com ela, para onde acha que vai? Direto para um abrigo, a menos que eu decida ficar com você. O terror nos olhos de Luísa era palpável. A ameaça de ser separada da avó, seu maior medo desde sempre, paralisou-a completamente. Margarida tentou intervir. Solte-a agora mesmo. Mas Evandro, com um movimento brusco do braço livre, a empurrou com força, fazendo-a cair e bater a cabeça na quina da mesa. Nesse momento, Dona Zuleide, reunindo forças que não sabia possuir, levantou-se. Já chega! Evandro, você não vai machucar mais ninguém nesta casa. Sua voz, normalmente suave, soava agora com uma autoridade que fez o sobrinho hesitar momentaneamente. Aproveitando essa distração, Luísa conseguiu soltar-se e correu para ajudar Margarida, que se levantava atordoada, um filete de sangue escorrendo da têmpora. O impasse durou apenas segundos. Com um rosnado de frustração, Evandro avançou, novamente desta vez em direção a Dona Zuleide. Você sempre foi fraca, tia, sempre protegendo os outros enquanto eu, seu próprio sangue, tinha que me virar sozinho. Antes que pudesse alcançá-la, porém, a porta do apartamento abriu-se. Violentamente. Augusto Mendonça entrou, seguido por Rodrigo e 2 outros seguranças. Seu rosto normalmente composto estava transformado pela fúria. Afaste-se dela. Agora. A ordem foi dada em voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Evandro recuar instintivamente. Quem pensa que é para invadir assim? Desafiou, tentando manter a postura agressiva apesar do evidente nervosismo diante dos homens corpulentos que acompanhavam Augusto. Essa é uma questão de família. Não tem nada a ver com o senhor. Augusto avançou, posicionando-se entre Evandro e as mulheres. Você está na minha propriedade, ameaçando pessoas sob minha proteção. Tem tudo a ver comigo. Luísa correu para Augusto, abraçando-o pela cintura com força. O empresário colocou uma mão protetora sobre seus ombros, sem desviar o olhar de Evandro. Então é verdade, disse o homem, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. O grande empresário Augusto Mendonça realmente adotou minha sobrinha e minha tia como seus novos brinquedinhos. Interessante. Rodrigo deu um passo à frente ameaçador, mas Augusto o deteve com um gesto. Não se rebaixe ao nível dele. Voltando-se para Evandro, continuou. Sei exatamente quem você é. Evandro Santos, 42 anos, sem ocupação fixa, histórico de pequenos delitos, 2 passagens pela polícia por agressão e uma por fraude. Também sei que tem 3 processos de pensão alimentícia não paga e uma dívida considerável com agiotas do Brás. A expressão de choque no rosto de Evandro confirmou cada palavra. Como você? Eu faço minha lição de casa, respondeu. Augusto friamente.
No momento em que Luísa e Dona Zuleide entraram em minha vida, providenciei uma investigação completa sobre o passado delas, inclusive sobre você. Augusto fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem. Agora, você tem duas opções: sair pacificamente e nunca mais se aproximar delas, ou ser preso por invasão de domicílio, ameaças e agressão. Que acredite, tenho influência suficiente para garantir que você fique um bom tempo atrás das grades. Evandro olhou ao redor, avaliando a situação. Os seguranças bloqueavam a saída. Margarida já gravava tudo com seu celular. E o som distante de sirenes indicava que a polícia estava próxima. Sua bravata inicial desmoronou rapidamente. Elas são minha família, tentou argumentar, agora em tom quase suplicante. Tenho direitos. Direitos? Augusto quase riu. Que direitos teria alguém que abandonou uma criança e uma idosa doente à própria sorte, que só aparece quando há dinheiro envolvido? Não, Sr. Santos. Você renunciou a qualquer direito sobre elas no momento em que escolheu explorar ao invés de proteger. As sirenes estavam agora mais próximas. Evandro, acuado, fez um último apelo, desta vez dirigindo-se diretamente a Dona Zuleide. Tia, não deixe esse homem nos separar. Somos família, lembra? Sangue do mesmo sangue. Dona Zuleide, que observava a cena com uma mistura de medo e determinação, deu um passo à frente apoiada em sua bengala. Família, Evandro. Não é apenas sangue. É cuidado, é presença, é amor. Você nunca nos ofereceu nada disso. As palavras ditas com calma e firmeza caíram como um veredito final. Nesse momento, 2 policiais entraram no apartamento, já informados da situação por Rodrigo, que os aguardava na entrada do prédio. Este homem invadiu minha propriedade e agrediu essas pessoas, explicou Augusto aos oficiais. Queremos registrar queixa formal e solicitar uma medida protetiva imediata. Enquanto Evandro era conduzido para fora, algemado e protestando, Augusto voltou sua atenção para Dona Zuleide, Luísa e Margarida. A cuidadora tinha um pequeno corte na têmpora, mas garantiu que estava bem. Dona Zuleide, entretanto, parecia pálida e respirava com dificuldade. Precisamos levá-la ao hospital, decidiu Augusto, já pegando o telefone para chamar uma ambulância. Não, é necessário, protestou a idosa, mas uma crise de tosse interrompeu suas palavras, confirmando a preocupação de todos. No hospital, exames detalhados revelaram que o estresse do confronto havia desencadeado uma crise aguda de bronquite, complicada por uma arritmia cardíaca leve. Nada grave, garantiram os médicos, mas suficiente para justificar alguns dias de observação. Durante a internação de Dona Zuleide, Luísa permaneceu constantemente ao seu lado, dividindo-se apenas entre o hospital e a escola, sempre acompanhada por Rodrigo ou um dos outros seguranças designados por Augusto para protegê-las. "O senhor acha que meu tio vai voltar?" perguntou a menina a Augusto na terceira noite de internação, enquanto compartilhavam um lanche simples na cafeteria do hospital. O empresário considerou cuidadosamente a pergunta. Sabia que Evandro havia sido liberado sob fiança, mas também sabia que as medidas que tomara tornavam improvável um novo confronto. "Não, Luísa, ele não vai voltar. Garantirei isso." O que não mencionou foi que, além da medida protetiva judicial que impedia Evandro de aproximar-se a menos de 500 metros delas, também havia negociado discretamente o pagamento de suas dívidas com agiotas em troca de sua mudança para outro estado. Uma solução não convencional, mas eficaz. "Mas se ele voltar", continuou, "estaremos preparados. Vocês não estão mais sozinhas." Luísa assentiu, seu pequeno rosto assumindo uma expressão pensativa que a fazia parecer muito mais velha que seus 8 anos. "Seu Augusto, posso perguntar uma coisa?" "Claro, qualquer coisa." "Por que o senhor está fazendo tudo isso por nós?" "No começo achei que era só porque eu ajudei o senhor naquele dia, mas agora já parece muito mais que isso." A pergunta direta, tão característica de Luísa, pegou Augusto desprevenido. Por um momento, contemplou dar uma resposta evasiva, algo sobre responsabilidade social ou retribuição, mas aquela criança merecia honestidade. "Você está certa, Luísa. É muito mais que gratidão." Fez uma pausa, organizando seus pensamentos. "Quando perdi minha esposa e minha filha, algo dentro de mim
Congelou. Passei 5 anos apenas existindo, não vivendo de verdade. Trabalho, casa, trabalho de novo, sem alegria, sem propósito real. Seus olhos, normalmente controlados, marejaram levemente. Então, em um dia comum, uma menina extraordinária me salvou. Não apenas de homens perigosos, mas de mim mesmo. Você me fez lembrar como é se importar com alguém, Luísa. Como é querer proteger, cuidar. Sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. Em certo sentido, você me devolveu algo que eu achava ter perdido para sempre, a capacidade de sentir. Luísa absorveu suas palavras em silêncio, então estendeu a mão pequena sobre a mesa tocando a dele. A avó diz que às vezes a gente encontra família onde menos espera. A simplicidade profunda dessa observação atingiu Augusto como uma revelação. Família. Essa palavra que por tanto tempo evocara apenas dor, agora começava a ganhar novos contornos em sua mente. Quando Dona Zuleide recebeu alta 3 dias depois, uma decisão importante precisava ser tomada. O médico fora enfático. Embora o apartamento no Ipiranga fosse infinitamente melhor que o barraco na Brasilândia, a poluição da região ainda não era ideal para seus pulmões fragilizados. Ela precisaria de um ambiente com ar mais puro, preferencialmente afastado do centro, explicara o Dr. Paulo. Algum lugar com muito verde, sem poluição, onde pudesse fazer caminhadas leves e respirar ar limpo. Augusto sabia exatamente o lugar perfeito, mas hesitava em propor. Seria um passo grande demais, uma invasão excessiva de privacidade? Ou seria finalmente a oportunidade de transformar aquela mansão fria e vazia no Jardim Europa em um verdadeiro lar novamente? Na noite após a alta de Dona Zuleide, enquanto a idosa descansava no quarto, Augusto e Luísa conversavam baixinho na cozinha do apartamento, preparando juntos um chá. Luísa, começou ele cautelosamente, tenho uma proposta para fazer a você e sua avó. É algo importante, que vai mudar nossas vidas, então quero que pense com calma antes de responder. A menina assentiu, curiosa, enquanto colocava 2 colheres de mel no chá, exatamente como Dona Zuleide gostava. Minha casa no Jardim Europa é grande demais para uma pessoa só. Tem um jardim extenso, ar puro, silêncio. Seria perfeito para a recuperação da sua avó. Fez uma pausa, reunindo coragem. Gostaria de convidar vocês 2 para morarem lá comigo. Luísa arregalou os olhos, surpresa. Na sua mansão? Com o senhor? Sim, vocês teriam seu próprio espaço, claro. Há uma ala inteira da casa que raramente uso. Poderiam decorá-la como quisessem, ter sua privacidade. A escola de alto nível mais próxima fica a apenas 10 minutos de carro. E o ar no bairro é muito mais limpo que aqui. Percebendo o choque da menina, apressou-se a acrescentar. Não precisa responder agora. Converse com sua avó. Pensem juntas. É uma decisão importante. Luísa ficou em silêncio por um momento, seu rosto pequeno assumindo aquela expressão séria que sempre surpreendia Augusto. Finalmente falou. Vou conversar com a avó, mas o senhor tem certeza? Nós não somos como o senhor. Não sabemos nos comportar em lugares chiques. Augusto sorriu, comovido pela preocupação genuína da menina. Luísa, vocês são exatamente como deveriam ser. Autênticas, honestas, amorosas. Isso vale mais que qualquer etiqueta ou refinamento social. Naquela noite, depois de servir o chá para a avó e contar-lhe sobre o convite de Augusto, Luísa deitou-se em sua cama, olhando para o pequeno telescópio na mesinha ao lado. Tantas mudanças em tão pouco tempo, do barraco na Brasilândia para um apartamento no Ipiranga, e agora, possivelmente, para uma mansão no Jardim Europa. Era como um conto de fadas, daqueles que lia nos livros emprestados da biblioteca. Mas contos de fadas não existiam na vida real. Existiam? E se tudo aquilo fosse temporário? Se um dia Augusto se cansasse delas? Ou se a sombra do passado, na forma de Evandro ou de outros perigos, voltasse para ameaçá-las? Com essas dúvidas rodando em sua mente infantil, Luísa adormeceu finalmente, sonhando com jardins verdes e infinitos,
onde sua avó respirava livremente e sorria sem dor. A mansão no Jardim Europa parecia saída de um sonho, com seus 3 andares, fachada imponente em estilo neoclássico e jardins extensos cuidadosamente cultivados. Era um mundo completamente diferente de tudo que Luísa conhecera em seus 8 anos de vida. Quando o carro de Augusto atravessou os portões eletrônicos e percorreu a alameda de árvores centenárias até parar diante da entrada principal, a menina não conseguiu conter um suspiro de admiração. "É aqui que o senhor mora? Sozinho?" perguntou, o rosto colado à janela, absorvendo cada detalhe. Augusto sorriu, observando sua reação. "Sim, é aqui. E sim, sozinho. Por isso há tanto espaço desperdiçado." Dona Zuleide, sentada ao lado de Luísa no banco traseiro, parecia igualmente impressionada, embora tentasse disfarçar. Após dias de conversa e reflexão, finalmente aceitara o convite de Augusto, principalmente pelo bem-estar da neta e pela recomendação médica de um ambiente mais saudável para sua recuperação. "É muita gentileza sua nos receber em sua casa, seu Augusto", disse a idosa, ajeitando nervosamente o lenço no pescoço. "Espero que não causemos transtorno." "O único transtorno, Dona Zuleide, seria continuar vivendo naquela mansão silenciosa, sem ninguém com quem compartilhar", respondeu ele com sinceridade. A adaptação à nova vida não foi simples nem imediata. Nas primeiras semanas, tanto Luísa quanto Dona Zuleide sentiam-se deslocadas entre tanto luxo. A ala da casa designada para elas, anteriormente usada para hóspedes, tinha 3 quartos espaçosos, uma pequena sala de estar privativa e até mesmo uma varanda com vista para os jardins. "É maior que nosso barraco inteiro", comentou Luísa, explorando o que seria seu novo quarto. "Acho que vou me perder aqui dentro." Augusto havia contratado uma decoradora para preparar os ambientes de acordo com as preferências delas. O quarto de Luísa foi pintado em tons suaves de azul e verde, suas cores favoritas, e equipado com uma escrivaninha espaçosa para estudos, estantes para livros e um telescópio profissional que substituía o pequeno modelo que ganhara anteriormente. O quarto de Dona Zuleide, adjacente ao de Luísa, tinha tons quentes de amarelo e laranja, uma cama especialmente confortável para sua coluna e uma poltrona reclinável posicionada estrategicamente diante da janela, de onde podia observar os pássaros no jardim enquanto tricotava. A equipe da casa, composta por uma governanta, 2 empregadas, um jardineiro e um cozinheiro, recebeu instruções precisas de Augusto para tratar as novas moradoras com o mesmo respeito dedicado a ele, sem condescendência ou formalidade excessiva. "Dona Zuleide e Luísa não são hóspedes nem empregadas", explicou em uma reunião com toda a equipe. "São minha família agora. Quero que se sintam completamente à vontade, como se esta casa também fosse delas." Apesar de todos os esforços de Augusto, os primeiros dias foram marcados por desconfortos e pequenos mal-entendidos. Luísa, acostumada a fazer tudo sozinha, ficava constrangida quando Maria, a governanta, insistia em arrumar sua cama ou organizar seus livros. Dona Zuleide sentia-se inútil ao ver o cozinheiro, Antônio, assumir completamente o preparo das refeições. Tarefa que sempre fora sua responsabilidade, mesmo quando mais doente. "Podemos pelo menos ajudar em alguma coisa?", perguntou a idosa. Certa manhã, enquanto Antônio preparava o café da manhã. "Sempre cuidei da casa e da comida. Me sinto estranha só sentando e esperando." Antônio, um senhor italiano de meia idade que trabalhava para Augusto há décadas, sorriu compreensivamente. "Dona Zuleide, que tal me ensinar a fazer aquele bolo de fubá que a Luizinha tanto fala? Sempre quis aprender a receita original mineira." Assim, gradualmente, pequenas adaptações foram feitas. Dona Zuleide passou a frequentar a cozinha regularmente, não mais como obrigação, mas como prazer compartilhado com Antônio. Luísa encontrou seu lugar na biblioteca da mansão, um cômodo imenso com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros que a fascinavam. Augusto, por sua vez, redescobria sua própria casa. Cômodos que permaneceram fechados por anos. Voltavam a ter vida. A sala de música, intocada desde a partida de Helena, ressoava novamente com melodias
quando descobriram que Luísa tinha talento natural para o piano. O jardim de inverno, anteriormente apenas mantido por obrigação pelo jardineiro, tornava-se o refúgio favorito de Dona Zuleide nas tardes ensolaradas. Mas a verdadeira transformação acontecia nos pequenos momentos compartilhados. Os jantares, antes solitários e funcionais para Augusto, agora eram ocasiões de conversas animadas, onde Luísa contava empolgada sobre seu dia na escola e Dona Zuleide compartilhava histórias de sua juventude em Minas Gerais. As noites de sexta-feira tornaram-se sagradas para sessões de cinema na sala de projeção, com direito a pipoca e discussões acaloradas sobre os filmes. Para Luísa, cada dia trazia novas descobertas. A escola particular onde foi matriculada oferecia oportunidades que jamais imaginara: laboratórios de ciências equipados, aulas de música, excursões culturais. Sua inteligência natural, finalmente nutrida adequadamente, floresceu de maneira impressionante. Em apenas um semestre, destacou-se em matemática e ciências, sendo convidada para a equipe de Olimpíadas Científicas da escola. Seu Augusto, olha só, exclamou certa tarde, correndo para o escritório onde ele trabalhava agitando um papel. Fui selecionada para representar a escola na Olimpíada Brasileira de Astronomia. A professora disse que tenho potencial para medalha de ouro. Augusto, que estava em uma videoconferência com executivos internacionais, pediu licença por um momento, desligou o microfone e abraçou a menina com genuíno orgulho. Isso é maravilhoso, Luísa. Nunca duvidei do seu potencial. Para Seth, Dona Zuleide, a mudança foi igualmente transformadora, embora mais sutil. Sua saúde melhorava visivelmente, com os cuidados médicos constantes, a alimentação adequada e o ar puro dos jardins. Aos poucos, voltava a fazer coisas que sua doença a impedira nos últimos anos. Pequenas caminhadas matinais, jardinagem, leve, até mesmo cantar enquanto tricotava, um hábito de juventude que abandonara quando a respiração se tornara difícil demais. É como renascer aos 72 anos, confidenciou a Margarida, que continuava visitando-a regularmente, agora mais como amiga que como cuidadora. Quanto a Augusto, a transformação era talvez a mais profunda de todas. O homem amargurado e solitário que vivia apenas para o trabalho redescobria o prazer de chegar em casa, de compartilhar refeições, de ouvir risadas ecoando pelos corredores que por tanto tempo conheceram apenas silêncio. Em uma tarde de domingo, enquanto observava Luísa ensinando Dona Zuleide a usar um tablet no jardim, seu advogado e amigo de longa data, Carlos, comentou: "Nunca pensei que veria isso de novo, Augusto. Você sorrindo, realmente sorrindo." Augusto assentiu, pensativo. "Eu também não imaginava, Carlos. Sempre achei que aquela parte de mim tinha morrido junto com Helena e Beatriz. E o que mudou? Percebi que honrar a memória delas não significa viver eternamente em luto. Significa permitir-me sentir novamente, cuidar novamente." Fez uma pausa, observando Luísa gargalhar de algo que Dona Zuleide dissera. "Aquela menina me salvou em mais sentidos do que ela imagina." Carlos seguiu seu olhar e sorriu. "Já pensou em oficializar isso? A forma como você fala delas, como cuida delas, já são uma família em tudo, exceto no papel." A observação atingiu Augusto como uma revelação. Família. Era isso que haviam se tornado, não? Uma improvável, inesperada, mas inegavelmente real família. Naquela noite, após Luísa e Dona Zuleide se recolherem, Augusto permaneceu em seu escritório, refletindo sobre a sugestão de Carlos. Adoção legal. Um passo irreversível que transformaria definitivamente suas vidas. Estaria pronto? Estariam elas dispostas? E como abordar um assunto tão delicado? A oportunidade surgiu naturalmente algumas semanas depois, durante um dos jantares de sexta-feira. Luísa, que estudava a história do Brasil na escola, mencionou algo sobre árvores genealógicas. A professora pediu para fazermos nossa árvore familiar com fotos e tudo. "Mas a minha vai ser pequena, só eu e a avó", comentou sem aparente tristeza, apenas constatando um fato. Augusto trocou um olhar com Dona Zuleide, que assentiu quase imperceptivelmente,
como se entendesse o que passava por sua mente. Era o momento. Luísa, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Há algo importante que gostaria de discutir com vocês duas. A menina olhou para ele, curiosa, enquanto continuava a saborear a sobremesa. Mousse de chocolate, seu favorito. Nesses últimos meses, nós três criamos algo especial aqui, não é? Algo que vai além de morar na mesma casa ou compartilhar refeições. Fez uma pausa, respirando fundo. Vocês trouxeram vida de volta a este lugar e a mim. E quero propor algo que tornaria isso oficial permanente. Oficial como? Perguntou Luísa, inclinando-se para a frente com interesse. Gostaria de adotá-la legalmente, Luísa, de me tornar seu pai não apenas no coração, mas também perante a lei. Virou-se para Dona Zuleide, e gostaria que a senhora continuasse sendo parte fundamental da vida dela, morando aqui conosco como sempre foi. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Luísa olhava para ele, então para a avó, depois novamente para ele, os olhos arregalados processando a informação. O senhor quer ser meu pai? De verdade? Sua voz pequena tremia ligeiramente. De verdade. Se você quiser, claro. É uma decisão importante que precisamos tomar juntos. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Luísa. Por um momento terrível, Augusto temeu ter cometido um erro, ter sido precipitado ou insensível. Luísa não precisa responder agora. Podemos conversar mais quando... Não conseguiu terminar a frase. A menina levantou-se de um salto e correu para abraçá-lo com tanta força que quase derrubou a cadeira. Sim, sim, eu quero muito, seu Augusto. Dona Zuleide observava a cena, as próprias lágrimas brilhando em seus olhos cansados. Tem certeza, seu Augusto? É uma responsabilidade enorme. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida, Dona Zuleide, respondeu ele, segurando Luísa nos braços, sentindo o pequeno corpo tremer com soluços de alegria. E quero que saiba que isso não significa que estou tentando substituir seu papel. A senhora sempre será a avó dela, a pessoa que a criou com tanto amor todos esses anos. A idosa assentiu, emocionada. Sei disso, seu Augusto, e não poderia imaginar pessoa melhor para ser o pai dela. Os processos legais foram iniciados na semana seguinte. Augusto contratou os melhores advogados especialistas em adoção, e graças à sua influência e aos antecedentes comprometedores de Evandro, o processo correu com surpreendente rapidez. Durante esse período, uma nova ameaça surgiu. Evandro, informado sobre o processo de adoção por algum contato interno no sistema judicial, reapareceu, ignorando a medida protetiva. Desta vez, não tentou uma abordagem direta, mas enviou uma carta ameaçadora, prometendo contestar a adoção e exigindo uma quantia exorbitante para abrir mão de seus direitos familiares. Augusto, prevendo algo assim, já havia preparado um dossiê completo sobre as atividades ilícitas de Evandro, que foi prontamente entregue às autoridades. O resultado foi uma nova ordem judicial mais severa, que o proibia de qualquer contato, mesmo indireto, com Luísa ou Dona Zuleide. Finalmente, em uma ensolarada manhã de primavera, chegou o dia da audiência final de adoção. Luísa, vestida, com um vestido azul claro escolhido especialmente para a ocasião, mal conseguia conter a ansiedade. Dona Zuleide, elegante em um conjunto bege que Augusto insistira em presentear, segurava sua mão com firmeza. No tribunal, o juiz, um senhor, de expressão severa mas olhos gentis, fez as perguntas de praxe. Verificou se Luísa compreendia completamente o que significava ser adotada, se estava sendo coagida de alguma forma, se tinha certeza de sua decisão. Senhorita Luísa, perguntou finalmente, inclinando-se sobre a mesa, pode me dizer com suas próprias palavras por que deseja ser adotada pelo Sr. Mendonça? Luísa olhou para Augusto, depois para a avó e finalmente para o juiz. Seu rosto pequeno assumiu aquela expressão séria e madura que sempre surpreendia quem a conhecia. Porque ele me salvou, senhor juiz, não só de pessoas más ou de passar fome ou de não poder estudar. Ele salvou meu coração de ficar triste para sempre. Fez uma pausa,
escolhendo cuidadosamente as palavras. E eu também salvei ele. A gente se salvou um ao outro. Isso não é o que as famílias fazem? A simplicidade profunda de sua resposta emocionou todos os presentes. O juiz, visivelmente tocado, assentiu e declarou formalmente aprovada a adoção. Luísa Soares dos Santos tornava-se oficialmente Luísa Soares Mendonça, filha legítima de Augusto Mendonça. Na saída do tribunal, enquanto caminhavam para o carro sob uma suave chuva de pétalas das cerejeiras em flor que ladeavam o edifício, Luísa segurava uma mão de Augusto e outra de Dona Zuleide. De repente parou e olhou para cima, para o homem que agora era legalmente seu pai. "Posso chamar o senhor de pai agora?" perguntou com uma timidez incomum. Augusto sentiu o coração expandir-se de uma forma que não acreditava ser mais possível. "Seria a maior honra da minha vida, Luísa." A menina sorriu, então, um sorriso tão puro e luminoso que parecia iluminar todo o entorno. "Obrigada por tudo, pai." Naquela noite, a mansão no Jardim Europa foi palco de uma pequena, mas significativa celebração. Amigos próximos de Augusto, professores de Luísa, Margarida, Dr. Paulo e até mesmo Carlos e sua esposa reuniram-se para comemorar o nascimento oficial daquela família improvável. Enquanto observava Luísa interagindo animadamente com os convidados, Augusto aproximou-se de Dona Zuleide, que descansava em sua poltrona favorita no jardim de inverno. "Está feliz, Dona Zuleide?" perguntou sentando-se ao seu lado. A idosa sorriu, seus olhos cansados mas brilhantes, seguindo a neta que agora gesticulava empolgada, explicando algo sobre astronomia para um grupo fascinado. "Mais do que jamais imaginei ser possível, seu Augusto. Ver minha Luísa assim, segura, amada, com um futuro pela frente, é tudo que sempre pedi a Deus." Augusto assentiu, compreendendo perfeitamente. "Sabe, quando perdi Helena e Beatriz, achei que nunca mais seria capaz de sentir alegria, novamente, que aquela parte de mim tinha sido enterrada com elas. E então, uma menina de 8 anos me mostrou que o coração pode se curar, que é possível amar novamente, diferentemente, mas com a mesma intensidade." Dona Zuleide colocou sua mão enrugada sobre a dele, num gesto de compreensão silenciosa. "A vida tem dessas coisas, não é? Quando menos esperamos, ela nos surpreende. Quem diria que aquela manhã em que Luísa o salvou mudaria nossas vidas para sempre?" "Ela me salvou de muitas maneiras", concordou Augusto, "e continuará salvando todos os dias apenas por existir." No centro da sala, Luísa olhou em sua direção e acenou, seu rosto iluminado por uma alegria pura e contagiante. Augusto e Dona Zuleide acenaram de volta, unidos por aquela menina extraordinária que, com sua coragem e sensibilidade, havia construído uma ponte entre dois mundos aparentemente incompatíveis, provando que família não é questão de sangue ou circunstância, mas de amor e escolha. E naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, 3 corações que conheceram a dor da perda e da solidão batiam finalmente em harmonia, celebrando não apenas o nascimento legal de uma família, mas o renascimento de cada um deles para a vida e para a esperança.